E aí galera, beleza? Tudo certinho? Sou o Ricardo, sou discípulo de Jesus Cristo. Olha aí, gravando esse vídeo, parte 2 do primeiro vídeo que eu gravei, que foi sobre igreja não tem nome, igreja tem Senhor. Aqui é o vídeo 2 desse vídeo aqui, dando uma continuidade. Eu queria falar mais alguma coisa, que o vídeo que eu gravei, passado, o vídeo 1, foi sobre as denominações, o contexto das denominações, a origem das denominações, o propósito e quem estava por trás das denominações. E quem criou o denominacionismo na igreja. Que não era assim, a igreja de Jesus Cristo era livre, espontânea, não tinha nome, tinha Senhor. Então, quem colocou o nome começou lá com a igreja católica, que colocou o nome de cristianismo. Os discípulos não se chamavam de cristãos, se chamavam discípulos de Jesus. Mas aí começou com a igreja católica, o denominacionismo, a primeira instituição a colocar nome foi a igreja católica, chamando de cristianismo. E aí depois veio os reformadores e continuou o denominacionismo. Então, o primeiro vídeo eu falei sobre isso. Quem foi que inventou, quem estava por trás e o problema do denominacionismo no corpo de Cristo. Esse segundo vídeo aqui eu quero falar um pouquinho só sobre, continuando sobre essa questão do denominacionismo. E o que está dentro, né, do denominacionismo. Por que surgiu o denominacionismo e o que está por dentro agora? O denominacionismo ele surgiu a partir dos teólogos, né, dos reformadores, tipo Calvino, Lutero, Zwingli, Armínio, esses caras aí, que foram as cabeças pensantes. E por causa disso houve a cisão, a rachadura e tal. E cada uma começou a correr dentro do seu caminho. E aí, hoje, né, principalmente nas denominações, nas denominações históricas, esses caras, sabe, tipo Lutero, Calvino, Arminiano, puritanos, eles têm uma influência muito grande, cara, nas denominações. Existem os partidos, né? O cara lá que defende Calvino, outro que defende Lutero, outro que defende Armínio, outro é os puritanos. Então cada um defende a ideologia. E muitas vezes, na maioria das vezes, o evangelho de Jesus é deixado de lado. Porque sabe, os intelectuais evangélicos acham que para ser intelectual tem que entender de Lutero, de Calvino, enfim. E por conta disso, o evangelho muitas vezes é colocado em xeque. E é onde surge outro problema do denominacionismo. São os teólogos que tomaram o lugar de Jesus na igreja. Hoje as pessoas falam, Jesus falou isso, está registrado lá nos evangelhos. Aí o que eles fazem? Mas Calvino, Lutero, Armínio, os puritanos, eles falaram isso, tal. Quer dizer, a galera não quer seguir mais o evangelho de Jesus, como está lá, simples, puro. Todo mundo quer comparar, sabe, o que Lutero falou de Jesus, o que Calvino disse, o que Armínio disse, o que Ellen White disse, o que Russell disse, que foi o fundador do Testemunho de Jeová. Aí é merda, né? Porque o que interessa? O que me interessa é o que Jesus Cristo falou. Porque Lutero, Calvino, Zwingli, Russell, Ellen White, quem são esses caras, né? Entendi. Eles não são a voz de Deus na terra. A voz de Deus na terra é Jesus Cristo. Quem está com a verdade? É Jesus. Ele não falou? Eu sou a verdade.
Jesus não tem a verdade. Jesus não é o detentor da verdade. Ele é a verdade. Ele é a verdade. Eu acho interessante, né? Os teólogos das igrejas institucionais, para dar um de intelectual, e começa a falar desses caras. Mas segundo Calvino, segundo Zwingli, segundo... Meu irmão, para com isso, sabe? Tem outro problema do denominacionismo. Cada um tem um partido. Lutero, Calvino, Zwingli, Ellen White, Russell. Eu acho que nem esses caras, quando escreveram, né, Lutero, Calvino, quando escreveram lá, escreveram uma ideia dele. Aí escreveram lá e deixou lá na mesa. Aí veio um doido, pegou e falou: Ah! Aí leu lá as estatutas de Calvino. Aí, ah! Encontramos a verdade. Tem muita coisa que esses caras escreveram que é uma bobagem, sabe? Os caras que vivem supervalorizaram um conceito. Por exemplo, Calvino. Calvino é tal da predestinação, velho. Coisa idiota isso. O que é que vai mudar minha vida eu saber se eu sou ou não predestinado? O que muda a minha vida é obedecer o evangelho, sabe? Mas vai pro inferno. Pessoas que nasceram para ir pro inferno. Isso é babaquice, velho. Idiotice isso. Deus agora é mal assim? Deus é amor, né? Não? A cara nasce para ir pro inferno. Não nasce, né, miserável? Pelo amor de Deus. São as coisas idiotas que não tem sentido. Mas tem pessoas que ficam presas a essas coisas. Lutero. O que é que Lutero acha? O que é que Calvino acha de Jesus? Eu já li muitas coisas sobre esses caras. Já li. Mas eu lembro pouca coisa. Se eu falar pra você, eu me lembro de pouca coisa. Agora, se você perguntar alguma coisa que Jesus falou, aí eu vou lembrar. Aí eu vou dizer pra você onde é que está escrito. O livro que está escrito, o capítulo. Mas que Calvino, Lutero, Zwingli falaram, o Ellen White falou, não sabe isso. Não interessa, velho. Eles não são a verdade, sabe? Não é que entender isso. Eles não são a verdade. A verdade é Cristo. E aí que está o problema do denominacionismo. Porque cada um agarrou um teólogo. Eu sou de Calvino. Aí separou. Sou de Lutero. Separa. Sou de Ellen White. Separou. Sou de Russell. Separa. Que besteira, meu irmão. Cara, é muita doideira, velho. É muita doideira. Eu sigo o que Cristo falou, né? Mas Lutero falou isso. Mas o que foi que Cristo falou? O que Lutero falou tá de acordo com Jesus? Tá de acordo. Então tá beleza. Mas Jesus falou isso, mas Lutero colocou mais uma coisinha aqui. Calvino colocou mais uma coisinha aqui. Vai se catar, meu irmão. Tô ligando? Tomar banho. Eu prefiro ficar com Jesus, com o que ele falou. Eu prefiro. Uma vez eu vi isso em algum lugar, não sei se eu li ou se eu ouvi, não sei. O cara falou assim: eu prefiro ir pro inferno obedecendo Jesus do que ir pro céu com Lutero, ou com Calvino, ou com Ellen White. O céu desses caras é complicado. É muito relativo o céu desses caras aí. O céu desse povo é muito relativo. Né? Eu prefiro ir pro inferno de Jesus. E fica um monte de gente na igreja brigando por causa desses caras. Meu Deus do céu. Eles foram importantes? Foram. Tiveram a sua importância? Tiveram. Mas não foi tanta assim. Foram os caras que gritou. Uma coisa errada aqui. Pronto. Chamou a atenção de algumas pessoas. Né? Lutero gritou. Calvino continuou gritando. Um grito. Só isso. Mas não, a verdade não está com eles. A verdade não está com esse povo. Porque quando eles apareceram, o evangelho já estava escrito.
o evangelho já estava feito, já estava fechado. O Apocalipse já estava feito lá. Então eles não acrescentaram novo, nada novo. Mas tem gente que acha que esses caras são, sei lá, meu irmão, é doideira. Você vê gente brigando. Aí o povo quer ser intelectual, começa a falar de Calvino na igreja. Não, porque Calvino, porque Lutero, porque Zwinglio, os puritanos. Os reformadores, meu irmão, trouxe muita bobagem para a igreja. Vou pegar aqui pegar os puritanos. Puritanos inventaram umas coisas doidas. Esse negócio de punir os crentes, de punir, sabe? Tipo, não tomar ceia, da disciplina. Essa coisa veio dos puritanos. Não veio de Jesus, não. Eu desafio você a ler os evangelhos. Alguma vez Jesus Cristo punindo alguém? Você imaginou Jesus Cristo proibindo os seus discípulos de ceiar com ele? E olha que ele tinha todo o direito, né? Não? Tinha todo o direito. Você não vê isso. Aí você vê lá os puritanos, porque queriam ser muito puros, porque puritano vem de puros. Os caras queriam ser puros, extremo. Aí não. Quem faltar ao culto vai ser punido. Vai tomar ceia. Faltar ao culto, velho. Que idiotice. Aí tem gente brigando com isso. Brigando por causa desses caras. Não, porque eu sou puritano, porque os puritanos. Porque os metodistas. Coisa idiota. Jesus é o caminho. Olhe para Jesus, gente. Eu não tenho nenhum problema. Para mim, sinceramente, para mim, não me fez falta ler ou deixar de ler os livros de Lutero, de Calvino. Eu li. Tem uns 5 ou 6 livros de Lutero que eu li. Calvino, estudei muito sobre ele, os puritanos. Mas se eu conhecesse, se não conhecesse, para mim não tinha diferença nenhuma. Nenhuma. O que dá a entender dessas pessoas é que acham, meu Deus, como foi que eu vivi até hoje sem conhecer a história dos puritanos? Sem conhecer a história dos anabatistas? Sem conhecer a história dos metodistas? A história da reforma protestante só mostra o quanto o ser humano é egoísta, vaidoso e orgulhoso. Só isso que mostra. Tem gente que se orgulha da reforma protestante, bate no peito. É uma besteira. Para mim é uma besteira. Um besterol. Que mostra o nosso fracasso total. Povo doido, relativo, tendencioso, insubmissa ao Evangelho de Jesus. Só mostra isso. É como eu disse. Eles deram um grito. Gritaram. Só isso. E foi tanto que eles não acabaram com a instituição católica. Né? Eles continuaram. Por exemplo, Calvino. Calvino mesmo, ele não era contra a instituição do denominacionismo. Por exemplo, Calvino ele tirou o nome padre e botou pastor. O padre da igreja protestante hoje, aliás, desculpe, o pastor da igreja protestante hoje, da igreja evangélica, é o padre da igreja católica. A diferença é que o pastor da igreja evangélica, não faz culto para Maria, não fala de Maria o tempo todo, não exalta Maria. O que mais? Não usa bata, mas tem uma gravata, terno, né? É o pastor da igreja evangélica hoje é o padre da igreja católica. Tudo centraliza nele. É ou não é? Você sabe que é. É o cara mais poderoso da igreja, né? É o cara que tem a unção. Ele é o sacerdote na igreja. Apesar que Calvino ele trouxe essa ideia também de sacerdote universal. Mas na realidade não rola isso. Na realidade ele escreveu lá que o pastor é o sacerdote e os outros são ovelhinhas o tempo todo ali. Não é? Ou são sacerdotezinhos pequenininhos.
Calvino, né? Calvino, essa ideia também. Foi ele que plantou esse espírito papal, ele trouxe com ele. Lutero era padre, Calvino, né? Então, essa ideia, esse espírito papal, quem trouxe foi o protestantismo. Por que é que o pastor hoje se acha o papa na igreja? Ele se acha o padre da igreja católica. De onde veio isso? Do evangelho que não foi. Porque não é possível uma pessoa que lê o evangelho de Jesus se achar maior do que os irmãos na igreja, não lê os evangelhos. Onde você vai lá em Mateus 23, lá pelos versículos 5 e 6, Jesus disse que todos são irmãos. Que o problema dos discípulos era saber quem era o maior. E esse era o problema deles. Quero saber quem é o maior, meu irmão. Quem é Jesus Cristo o maior aqui? Quem é que manda no pedaço? Aí Cristo vem e diz, rapaz, o maior é aquele que se torna como uma criança. O maior no reino de Deus é aquele que serve. Né? Mas os discípulos de Jesus, os apóstolos, queriam saber quem era o maior. Até hoje permanece esse espírito na igreja. Que os dons do Espírito Santo não é para dizer quem é maior e quem é menor. É para servir a igreja. Só isso. O dom de evangelista está no mesmo nível do dom de pastor. O dom de mestre está no mesmo nível do dom de pastor. Porque o dom de pastor é um dom. É um dom. O pastor bíblico, o pastor do evangelho, é muito diferente do pastor hoje, das igrejas chamadas igrejas históricas. É muito diferente, velho. O pastor hoje, da igreja histórica, para ele ser pastor, ele tem que ser, sabe, top da galáxia, velho. O cara tem que ser formado em Harvard. O cara tem que ter todos os cursos do mundo. O cara tem que ser intelectual. Senão ele não consegue ser pastor. O cara tem que conhecer a história da igreja, Constantino, Lutero. Porque assim, tem que ser um cara PhD. Parece que ele vai dar aula na universidade. Enfim, complicado. Então, era isso que eu queria dizer. Mais uma influência do denominacionismo. Os teólogos que tomaram o lugar de Jesus na igreja. Hoje, para a galera seguir Jesus é difícil, porque Lutero vai falar primeiro, Calvino vai falar, Ellen White vai falar, Russell vai falar. E Cristo está lá falando, né? Eu sou o caminho, gente. Eu sou a verdade. Eu sou o verbo de Deus. O verbo é palavra, logos. Quem é o logos de Deus não é Calvino, não é Lutero, não é Russell, não é o fundador dos Mormons, não é o fundador do Adventismo. É Jesus. Aí Jesus fala assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Mas tem muitas vozes, né? No meio. Um bocado de voz. Teólogos, tal. Reformadores. Né? Ninguém escuta Jesus. Né? Aí fica um bando de doido na igreja. Brigando para ver quem é o teólogo mais certo. Tudo bobagem. Como diz Salomão. Tudo vaidade. Tudo vaidade. É isso, galera. Um abraço. Sou Ricardo, discípulo de Jesus Cristo. Ok? Jesus na cabeça. Paz e graça. Tchau.